Isso aí. Não. Ainda não começou. A É. gente só chegou na sala, estamos aqui aguardando a Certo. audiência. É. E aí, com isso, a gente vai falando do Brasil, que jogou hoje com a Inglaterra. Não Já foi acabou? com a Inglaterra, Espanha. foi com a A Espanha. Espanha tá rolando ainda. Tá rolando- tá não rolando acabou. ainda? Tá rolando ainda. Ixi. Saí de casa, tava 2-2, não sei o resultado agora, mas tá rolando. Ixi. Então nós vamos competir com o povo lá? Vamos competir, mas tá no finalzinho já. Tá no Ah. fim do No jogo. finalzinho. Mas que hora que acaba? Daqui a uns 5 minutos, eu acho. Ah. Não, mas não vai dar pra esperar 5, não. Não, não precisa. Pontualidade é pontualidade. Exatamente. O tempo que temos para falar de amenidades é agora. É agora? Depois Tá. tem que andar igual projeto, em cima da... Por falar nisso, On né? time. Por falar nisso, tem que ser em cima. Tem que ser em Até cima. porque se não for, adivinha quem dá bronca na gente, Pois é. Aqui, né? o irmão do William. Manda lembrança lá pro William Fala depois. pra ele que ele tá com É. saudade já. E depois até comenta com ele. Se a gente gostar mais de você, a gente fica com você. O joguinho acabou. Acabou? E 3-3. 3x3? Saiu de casa, tava 2x2. O Hendrick tem uma estrela, né? Tem. Rapaz, 17 aninhos, fez gol em Wembley, agora fez no... Foi no Santiago Bernabéu esse jogo? Foi no Santiago Bernabéu. E foi legal. Que beleza, hein? Que beleza. Mas é bom que o Brasil começa com essa nova temporada deles aí, né? Nova Essa fase, reconstrução, né? nova fase. Reconstrução, verdade. 1 minuto para iniciarmos nossa agenda. ó, tô de olho aqui, hein? A gente tava falando, né, que esses aparelhinhos aqui, ó, substituíram um monte de coisa. Eu não uso mais relógio. Não tem. Eu não uso mais Eu relógio. uso como acessório só. E eu era dependente de relógio. Dependente. Faz um bom tempo que eu não uso mais. E falando em relógio, 20 horas. 20 horas. Oh, Vamos muito Horário de bom. Brasília, bom. 20 horas. Repita, lembra que tinha É, na Jovem Pan? Tem na Jovem Pan ainda. Tem ainda, né? Repita. Repita. É. Gente, que delícia estar aqui com vocês de novo. Aliás, como passou rápido, hein? Muito prazer. Nós estivemos aqui, que dia que a gente esteve aqui para fazer aquele episódio número 0? Umas 2 semanas atrás, né? Mas- 2 semanas atrás. Duas? 2 semanas um atrás, pouquinho, a gente começou o piloto, né? Nesse trabalho. É. E Nosso Toró de agora, Parpite. nosso toró de Yes. parpite. E detalhe, né? No segundo encontro, ao vivo, gente. A gente é tudo maluco, né? Vamos Tá combinar? naquela batedeira já, né? Vamos combinar? Maluco, né? Não, e pior, né? Porque apesar de, ou além de ser ao vivo, convidei um monte de gente, e gente que eu não via faz um tempão. E aí, né? Imagina, o povo tá. A Espero que sim, aumentando ó. a Parece responsabilidade, que só. tem um montão de gente aqui, eu não sei quem é. Mas já pensou assim, entre esse pessoal assim, das antigas, e falar lá, Gostei, a né? Rosana, olha a Rosana hoje, né? Isso aí. Legal. Agora, que é divertido e que é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiz a mesma coisa também. É? Divulguei, convidei o pessoal. Não, eu fui convidando no final de semana. No final de semana. E sabe o que foi legal? Eu matei a saudade de um monte de gente. Legal. Porque aí eu andava, né? Oi, fulano, e aí, tudo bem? Nossa, quanto tempo a gente não se vê? E aí a gente começa a fazer conta, né? Pois é. Agora, o bom, tem um lado ruim, que a gente faz conta e descobre que tá ficando meio antigo. Eu não. Vamos combinar? Eu não. Vocês. Agora, o lado legal é que fizemos, acho que uma trajetória bacana, né? Porque teve um monte de gente Sim, que foi sem tão dúvida. prazeroso voltar a conversar. Foi. Sem dúvida. Eu também, essa semana, fiz os contatos, né, com as pessoas. E você vê ali os colegas, as pessoas que passaram na nossa vida, né? Ali desejando boa sorte, desejando que o nosso trabalho aqui transcorra bem. Isso foi muito legal, foi muito bacana rever as pessoas, falar com as pessoas. A receptividade foi boa, né? Você vê que durante sua trajetória você faz amigos, né? E deixa um pedacinho de você para cada um ali. Então isso foi muito bacana. E por falar em pessoas, tem um monte de gente que me conhece, mas não conhece vocês. Que conhece vocês, não me conhece. Então, só para a gente dar uma equilibrada aí, então eu sou a Rosana,
Eu sou especialista em estratégia, em gestão de negócios. Engenheira. Engenheira de nascença. Né? Essa aí nasceu Não, engenheiro. Nasceu importante, engenheiro. gente, eu vou ter que fazer esse adendo, porque nem todo mundo sabe disso, né, William? Nem todo mundo conhece essa história. Nem todo mundo conhece essa história. Então, eu digo que eu nasci engenheiro enquanto vocês tiveram que estudar para ser engenheiros, né, William? Aí o William fica muito bravo pra comigo. caramba lá. Então, além disso, e estou com 2 grandes amigos aqui. Então, o Fabiano, especialista em um monte de coisa, inclusive transformação digital. Sou entusiasta. O William, especialista também num monte de coisa, inclusive em gestão de projetos. É isso aí. E de verdade, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida. E o nosso assunto, aquele que a gente escolheu hoje, eu acho que é bem legal. Pelo menos assim, instigou a curiosidade das pessoas que eu fui falando, porque a gente escolheu falar de gestão de projetos, mas não gestão de projeto por gestão de projetos, é gestão de projetos melhorada, modificada com a inteligência artificial. Isso aí. Exatamente. Né? Exato. Então, é um assunto assim que toda vez que eu toco nesse assunto, eu mesma fico morrendo de vontade de falar sobre. Engenheira que sou, né? Fico morrendo de vontade de falar sobre. Então, fiz escola, tá? Eu fiz escola aqui, né? Porque, assim, tem tanta coisa para falar, mas tem tanta coisa para falar. E que aí eu comecei a colocar aqui no papel o que eu posso puxar, o que a gente pode falar. E aí veio uma coisa que é muito importante. Eu acho que até para setar as expectativas, não só nossas, mas as expectativas também de quem está aqui com a gente. Nós colocamos aí como target que ficássemos uns 40 minutos, né? Até para não ficar chato. Esse assunto, gestão de projetos, com a introdução da inteligência artificial, é muito longo, tem muito pano para manga, né? Em 40 minutos não dá. Então, até para setar aí, baixar um pouquinho as expectativas, a gente vai começar. Então, a gente começa falando hoje. Fiz um punhado de anotação aqui para tentar. Acho que não vou alcançar nem metade. Mas tudo bem. Tá ótimo. Por quê? Porque lembra que nós falamos lá no 0 que esse seria o primeiro de uma série. Então, nós vamos transformar esse assunto numa série. Exato. Que vai ter 8 episódios. Isso aí. Tá? Isso aí. Então, a gente já tem lá a espinha dorsal da série, a gente já sabe o que vai ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embora essa é só uma espinha dorsal, porque na medida que a gente vai conversando, na medida que interagindo, inclusive, com o pessoal, vai surgindo outras coisas e a gente vai modificando. Então, vamos combinar? Combinado. Tá? Isso aí. 40 isso aí, minutos eu acho que para começar. O tempo ideal, né? Para não ficar maçante, cansativo. Até porque se a gente for falar sobre esse tema e trazer cases aqui, né, Fabiano? Aí vai à noite. A gente pode trazer um pouquinho só, né? Senão também não tem graça, né? Não, mas a gente foi bem assertivo a decisão de dividir em episódios e falar ao longo, né? Porque a gente também não pode ficar devagando aqui, né? A ideia é a gente também colocar ali, né, um desafio pra gente, que é falar conteúdo dentro desse intervalo aí de 40 minutos, mas também deixar sempre aquela cenourinha pro próximo, né? E agora? E também, eu acho que uma coisa que é legal comentar eu acho que nada é por acaso, não é coincidência. O fato de estarmos juntos aqui tem um propósito. Inclusive, o mesmo propósito. Então, eu tinha muita vontade de fazer isso, eu adoro. Acho que na minha carreira toda eu sempre tive a oportunidade de desenvolver muita gente, ensinar muita coisa. E isso aqui é a oportunidade que a gente tem. Eu não, mas vocês, eu fico só instigando vocês. Mas que a gente tem de deixar um monte de conhecimento para quem está afim, para quem é entusiasta desse assunto. Né? Então, como a gente falou na semana passada, para quem quer começar, para quem quer começar, para quem está iniciando, para quem já está aí nessa vida, né? Um dos meus amigões aí, ele vai saber, porque ele vai lembrar que ele escreveu isso para mim no domingo, era umas 10 horas da noite, a gente batendo papo lá.
Aí ele falou assim, Rosana, eu tô aqui, né, como, acho que ele é número 1 ali na empresa, que ele faz a gestão, e ele falou assim, nossa, que legal, eu vou tentar acompanhar vocês, porque esse é um tema que a gente está aqui neste momento estudando a possibilidade de implementar alguma coisa desse tipo. Então, os que estão começando, os que já começaram há muito Já tempo, começaram. eu acho que isso também é muito legal. E aí, nessa linha, e olhando para você aqui, meu amigo William, diz uma coisa, você imaginava que em pleno 2024 você ia estar falando de gestão de projeto, tudo bem, é tua praia já faz um tempão, mas de inteligência artificial Na gestão de na projetos. gestão de projetos? Olha, não. É algo que, assim, eu vim ter contato há um ano, né? Propriamente dito, com esse tipo de ferramenta. E dizer para você que eu estaria aqui hoje prevendo isso, prevendo esse momento, jamais. Eu acho que o desenvolvimento dessa área no último ano foi muito grande. A contribuição, tudo aquilo que foi feito de exercício para esse desenvolvimento em gestão de projetos nesse último ano foi muito grande. Então, a inteligência artificial, ela contribuiu como um acelerador dessas ferramentas de gestão de projetos e esse novo modelo de desenvolvimento que houve no mercado. Uhum. Então, para mim, aqui estar falando de inteligência artificial é algo disruptivo, novo e que vem com um valor a agregar muito grande dentro não só da minha área, Uhum. mas como do nosso cotidiano, Sim. né? Mais para frente a gente vai abordar um pouco aqui, mas é claro que a gente usa inteligência artificial para um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa união Junção. do conhecimento tecnológico com o conhecimento de ferramentas de processo, ferramentas de projeto, ferramentas que eram otimizadoras, mas E que agora agora ganharam ficou uma melhor propulsão enorme Maior. com a inteligência artificial e a participação. Falando em união, né? Aí, Fabiano, mesma pergunta, né? Só que ao inverso, tá? Você imaginou que em pleno 2024 a inteligência artificial ia virar braço direito da gestão de projetos? É muito louco, né? Se você parar para pensar assim, a inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Não nasceu ano passado com a OpenAI, não é isso. Mas coisas que a gente via em filme, sabe, de ficção científica, e de repente tá à nossa disposição. Os Jetsons? Sabe, assim, Ai, da agora gente... eu entreguei, né? Pois é. Entreguei. Tava segurando aqui. Né? Mas, poxa, é muito legal, né? E ao mesmo tempo, o negócio é tão louco, William, que quem assistir esse vídeo daqui a 6 meses, um ano, falar, os tiozão falando, mas já não era sempre assim, né? Isso é a gente rotina. falar aqui de, poxa, ó, faz isso para adotar, dá para aplicar aqui, ali, como a gente vai falar na sequência, vai virar tão usual. E falou assim, poxa, como que a gente não pensou nisso antes? Né? Então, para quem está chegando agora no mercado, né, falar de automação de tarefa, poxa, mas por que você fazia isso na mão antes? Gerenciamento de task, né? Task, tipo, que task? O que é task? Isso me lembrou até uma cena, eu gosto muito de filme de ficção científica, né, mas tem uma cena no De Volta para o Futuro 2, que o Marty McFly chega assim, dois moleques tentando ligar um fliperama. Aí ele chegou e ficou todo bobão lá, não, pô, aqui que liga, não sei o que e tal. Aí quando ele foi, tipo, zerou o jogo e tal, aí os moleques falaram, mas a gente tem que usar as mãos? Então nem quero. Né? Então, pra geração de hoje, falar em fazer algo repetitivo, ficar fazendo, né, um monte de conta na mão, parece loucura, mas é a nossa realidade ainda. Né? Isso que eu ia falar. Tanto é a nossa realidade ainda, que... alguns meses atrás, semanas atrás, a gente estava fazendo exatamente o quê? Nós pegamos lá os nossos processos, né? Processos muito, muito bons, por sinal, que funcionam pra caramba. E aí começamos a olhar para eles e falar assim, tá,
como é que a gente consegue automatizar essas coisas, né? Aliás, isso eu acho que é uma coisa legal para a gente trazer aqui. Um pouco dessa nossa experiência, porque nós nos debruçamos em cima de algumas coisas que estávamos utilizando até então e vamos continuar utilizando, não é que agora vira página, é tudo novo, tudo diferente. Não, claro que não. Mas eu acho que isso que aconteceu conosco, com os nossos processos, que não é nada mais é que uma melhoria contínua, né, dos nossos processos, eu acho que é legal trazer um pouco aqui para que quem está assistindo a gente tenha um pouquinho essa percepção de como juntar as coisas, né? Isso. Então, assim, a gente falou de automação de tarefas, você falou de tarefas repetitivas. Isso, task. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Eu vejo assim, gestão de tarefas dentro do projeto, ela pode ser o segredo, ela pode ser a chave do sucesso ou insucesso. E nem tudo é tão evidente. Quando o término de uma tarefa atrasa, era para eu ter terminado de fazer qualquer coisa que a gente faz na vida, seja em qualquer projeto que a gente esteja, é muito evidente. Mas às vezes o atraso, ele não acontece de um dia para o outro. Eu tenho um atraso porque eu comecei atrasado. E às vezes eu planejei fazer alguma coisa ali em 3 dias, só que eu planejei começar no domingo. E já é terça-feira e ainda não comecei. Depois eu vou ter que fazer em 3 dias. Então, quando a gente começa a ter instrumentos que nos ajudam a antecipar essas coisas, né, começa a nos dar insights ali de, olha, se você não começar hoje, vai atrasar daqui a 6 meses uma entrega lá na frente. Olha quão rico, olha como dá tempo da gente correr atrás e tentar mitigar ali o que está acontecendo. Eu ia chegar nesse ponto também. Eu acho que a predição, né, trabalhar de forma preditiva, não é só preventiva, é o que a inteligência artificial trouxe de rico nesse processo. Porque essa pré-análise de você enxergar uma atividade antes, uma tarefa antes, ou até mesmo um risco, um issue, uma oportunidade ali, é uma coisa que, para quem era gestor de projetos sem inteligência artificial, o cara tinha que ter isso muito em prática e uma habilidade para observar o entorno para que isso acontecesse. E a inteligência artificial auxilia nessa visualização. Então, quando você tem o apoio da inteligência artificial nessa análise, você como gestor de projeto, você consegue olhar e falar assim, nossa, esse ponto aqui é crítico, se eu não tomar atenção agora, que ela está me avisando aqui, amanhã ou daqui a uma semana eu vou ter um impacto grande. Então, essa riqueza do dado, né, do dado pré-processado para você ali, te dá uma habilidade maior de tomar decisões. E para quem é gestor de projeto e está assistindo a gente e trabalha com isso no dia a dia, sabe? Uma decisão é tudo e toda hora. Toda hora. Então, é interessante porque a gente pode utilizar a inteligência artificial não só para receber os insights. A gente pode delegar a tarefas e atividades para a inteligência artificial. Então, que é aquele lance das repetitivas. Aí quando a gente fala... Tarefas repetitivas, exato. Então, por exemplo, poxa, por que em pleno 2024 eu preciso estar fazendo uma ata de reunião para toda reunião que eu estou fazendo? Por que eu não deixo o meu amiguinho virtual lá meu robozinho, né? Que a gente brinca. O nosso robozinho fazer isso pra gente, né? Ou quando não, poxa, dali saiu um plano de ação, tem uma série de tarefas ali. Como que a gente faz em muitas ocasiões? Aí daquilo ali você vai para um quadro Kanban, ou você vai para um gestor de tarefas, criar essa tarefa, atribuir para a pessoa, mas aí você chegou na sua mesa, ou alguém te ligou, aí no outro dia... distraiu, né? Você tá com um caderninho, tá tudo anotado no caderno ali, né? O bom gerente de projeto tem tudo anotado no papel ali. Roubam o caderno e aí como é que fica? Então, você poder hoje não se preocupar com isso, tão simples quanto você entra na reunião e faz sua reunião. E tem a tranquilidade que ao término da reunião, quem tem uma tarefa vai receber essa notificação, vai receber essa tarefa. Que a gente chama de designação, né? Eu acho que... Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei de uma conversa que você, eu e o Bruno, que a gente teve, e o meu Bruno, e aí o Bruno, que também faz a gestão de um monte de coisas lá, e quando você começou a falar das possibilidades, né? Dele poder ter tempo.
o olho dele brilhava, assim, de uma tal forma, e começou a brilhar, que, assim, ele abriu um sorriso sem nem saber que estava sorrindo, porque a minha leitura ali naquele momento meu Deus, ganhei aí meia dúzia de gente para me ajudar. É mais ou menos isso, não é? É um novo mundo que se abre, né? Porque aí ele vai poder focar naquilo que realmente ele agrega valor, é aquilo que ele tem que fazer. Sim. Agora, legal, mas a gente fez isso, né? Nós pegamos então os robozinhos, e aí a gente pegou todo o processo do William lá, que já estava desenhado, e a gente começou a fazer isso. É como se o robozinho fosse parte da equipe do Faz William. parte, não um robozinho, né? A gente brinca lá, Muitos, mas né? são muitos, Uma galera porque lá, né? tem uma galerinha trabalhando por trás, garantindo informação em tempo real, né? Que eu acho que é outra palavra forte da inteligência artificial. Informação em tempo real. Então você tem um delay, se comparado com projetos anteriores, sem inteligência artificial, você tem um delay da informação de, às vezes, de horas. Antigamente não, antigamente você tinha que esperar uma pessoa atualizar um banco de dados para daí você ter aquela informação. Se você fosse muito bom em Excel, você faria ali uma planilha, né, que é mágica. Macro para lá, Macro para cá, macro para lá, um Power BI que foi inserido antes dessa participação da inteligência artificial e que hoje faz parte desse contexto. E aí você conseguir 1, 2 horas depois ali de um tratamento, de uma reunião ou de alguma coisa, ter o dado na mão. Isso para o gestor que está fazendo o projeto, para o gestor que contratou o projeto, é um ganho fantástico. É assim, um poder de você tomar uma decisão, ver uma lucratividade e pensar assim, poxa, se eu estou ganhando isso agora, amanhã eu consigo fazer tal coisa, então vamos direcionar. Então, eu já participei de reuniões onde esse nível de informação, né, Fabiano, que a gente conseguiu compor, traz essa habilidade. Isso é uma habilidade fantástica. E você vai diminuindo a incerteza, né? Então, quanto menos incerteza tem, melhor é a vida de todo mundo. Porque a pior situação é, eu acho que não sei bem. Não tem certeza. Não tem certeza, não. Aí, bom, mas outra coisa que é ruim, a gente vai, faz uma reunião, discute um monte de coisa e depois você não vê o desdobramento daquilo. Aquilo, E não é nem por má vontade, né? E não é má Muitas vontade, vezes não. porque aí às vezes não. o gerente de projeto A é gente é abduzido consumido. pelo dia a Pela dia, rotina, tem que pela correr atividade. atrás de tarefas que não são do projeto propriamente dito. E com isso, essas coisas que são importantes vão ficando. Então, assim, não é que eu não estou desprestigiando e nem jogando abaixo o valor de uma ata de reunião. Pelo contrário, De a um gente precisa registro, ter. né? Registro. Mas, E ela continua existindo. e ela continua existindo. Só que de um jeito diferente, né? E Quem a escreve vantagem é o robozinho. é que quem escreve, ele pode acessar em frações de milésimos de segundo um banco de dados gigantesco e trazer insights e trazer pontos que nós Até levaríamos sugestões, quanto tempo para fazer isso? Pesquisando. Antecipar. levando. Então, o assunto foi esse, tem esse risco, que é um outro ponto que a gente pode utilizar a inteligência artificial. Não, e aí entra também uma questão que em negócios não dá para ter surpresas. Exato. Né? Então, a surpresa nem positiva nem negativa. Consegui muito antes. Pô, então devia ter porque você previsto. não avisou. Exatamente. Né? Faltou uma previsibilidade. E aí, quando a gente coloca essa inteligência trabalhando, essa assertividade, ela vem muito mais rápido e a robustez, né? Sem dúvida. É a confiabilidade. Eu acho que se você tratar bem, isso é um ponto importante. Esse eu acho que é o maior ponto de benefício e de advertência da inteligência artificial. Você tem que tratar bem ela, né? Você não pode simplesmente entender que todas as informações que estão ali são informações factíveis e seguir adiante. Nós temos que entender que é um ganho, sem dúvida, mas que ainda precisa do ser humano para tomar as decisões Sim. e para chegar de num forma bom alguma. senso e no equilíbrio, né? A gente vai falar em episódios mais para frente, né, dos riscos, né, os cuidados que precisa ter na adoção da inteligência artificial, e em momento algum a gente vislumbra um cenário onde você não tem um gerente de projeto. É. Né? O que agora, se você não está gerindo o projeto, você só está atribuindo tarefa, aí você está correndo risco. Isso. Porque Esse é um risco grande. atribuição de tarefa não faz sentido.
Porque você fica doente, você tem reunião, você às vezes atrasa, corre uma série de imprevistos que a inteligência artificial está lá disponível 24/7. Então, você tem que fazer uma tarefa que depende da minha. Eu terminei a minha às 11 horas da noite, você vai ser notificado de coisa. Não precisa esperar o gerente de projeto que está lá já dormindo para no outro dia. Porque às vezes numa dessa, se eu quiser você está começar num fuso diferente. 11 e você tá 1, Pode. né? Não precisa assim, não ficar. é nem uma questão de insaúde, né? A gente aqui também se preocupa com a questão da saúde das pessoas. Mas é uma questão de você estar num fuso diferente. Exatamente. Você está numa oportunidade diferente. Então, por exemplo, eu muitas vezes com o Fabiano a gente está trabalhando, aí ele precisa se ausentar, eu também, e aí acontece de ter que terminar uma atividade que eu tenho que começar. Eu não preciso solicitar para ele ou receber algum sinal dele. A inteligência artificial manda uma mensagem no meu celular e fala, olha, o Fabiano terminou a atividade, você já está liberado para começar. Então, essa diferença e agilidade no processo é um benefício fantástico. eu acho que você trouxe uma questão que eu ia até comentar, que é a comunicação, né? A comunicação, ela é um dos grandes problemas em toda a organização, não estou falando em gestão de projeto propriamente dito, estou falando de uma maneira geral. A gente falha na comunicação até na casa da gente, que dirá Sim. na empresa. E aí, quando a gente coloca esses elementos, essa automação dentro de atividades importantes, como gestão de projetos, a gente faz com que a comunicação ela fique mais azeitada, Exato. não é? E a gente precisa, para o bom andamento do projeto, a gente precisa de comunicação, tanto a comunicação executiva em alto nível, que ela informa, mas não explica um monte de coisa, como também precisa da detalhada. E como gestor de portfólio, eu tinha muito desafio de, às vezes, dosar, fazer o fino tuning ali de, você está dando muito no alto, mas não tem o detalhe. Você está dando muito detalhe. Então, o que eu tive a oportunidade de fazer e que resolveu? Foi assim, faz o seguinte, detalha. Só se preocupa, sabe o seu diário de bordo que tem lá, né, os marinheiros lá? Cara, detalha, tudo que você está fazendo, faz e põe no papel. Hoje eu cobrei o William e aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Eu peguei uma base de mais ou menos uns 20 projetos, que a informação estava planilhada na célula, cada dia era uma célula virou ali um log. E agora, como que eu extraio quais foram os principais issues que eu tive no projeto? Se eu vou ler tudo isso aqui, eu vou ficar uns 2 meses só para ler. Aí já não adianta mais também. Aí já é jornal velho, velho. Então, o uso da inteligência artificial foi pegar essa informação, pedir para que a inteligência artificial entendesse o que aconteceu, me desse os principais issues, me apontasse possíveis correções de rota para fazer. E quando eu falo isso, eu não estou falando que foi um trabalho assim de 2 semanas para estruturar um algoritmo. Não, é com ferramenta de mercado. E um ponto que é interessante desmistificar, que não é porque é novo ou porque é tecnológico que é caro. Hoje tá acessível. Hoje a gente consegue realmente... Não vou enganar ninguém falando que é baratinho, que não é. Mas é acessível. É acessível do ponto de vista de que se você é um profissional e você quer se desenvolver, você consegue se desenvolver sem gastar. E muito mais acessível do que... Não precisa desenvolver um sistema, contratar... É utilizar. É saber utilizar. Isso que eu ia chegar. Eu acho que as credenciais muitas vezes já estão nas empresas, né? Quantas vezes a gente chegou e o licenciamento já estavam lá, já estava disponível. E só estão usando Excel. Porém, estão usando Excel. E PowerPoint. Entendeu? Então, assim, você está ali com uma Ferrari na mão, andando a 30 por hora, entendeu? Esse é o potencializar, eu acho que você está falando, né? E tem um ponto que é interessante, que a gente pode hoje, quando está fazendo o plano do projeto, você não deixar de considerar a inteligência artificial como um recurso do projeto. Que foi o que a gente estava falando mais cedo. Exatamente. Porque vai ser diferente, já está sendo diferente você gerir um projeto com inteligência artificial e sem inteligência artificial. Eu acho que nós estávamos até falando um pouquinho antes de começar, antes de você chegar, William, que quando
Você está montando a tua equipe de projeto, então você fala, né? Eu preciso dessa pessoa, dessa especialidade, dessa, preciso desse recurso, dessa ferramenta. E agora não dá para dizer que hoje eu duvido que você parta para um projeto sem esse elemento, porque você já sentiu o gostinho. Não é? É diferente, não tem como a gente comparar, né? Porque a velocidade no tratamento da informação é muito grande. E, uma outra coisa também que me ocorreu. Nós tivemos uma reunião hoje que foi exatamente uma reunião de projeto. Então, do projeto e tal. O envolvimento da equipe, a atuação da equipe que está abaixo de você é impressionante, como eles também ganham velocidade. Exato. Então, parece que estreitou, assim, é como se pegasse a tua equipe que está aqui e que antes tinha que falar com você, ouvir de você, e você tinha que falar aqui, ouvir, passar, não sei o quê. É como se nós pegássemos todo esse povo que está aqui e colocasse direto aqui. Eu percebi isso hoje na prática. É impressionante, é maravilhoso. É uma aproximação da equipe, é uma forma totalmente diferente de trabalhar, né? Hoje nós percebemos também algumas resistências. Sim. Né? Percebemos alguns pontos muito positivos. Então, assim, é um comportamento da equipe totalmente diferente, né? Mas por quê? Tudo que é novo gera aquele frisson. Frisson. E isso pode não ser, não nasceu ontem, mas para nós, nessa atividade, nesse processo, é uma coisa nova. E aí gera aquela preocupação. Primeira, mas então eu vou ter que trabalhar mais? E aí levamos um bom tempo para explicar que não precisa trabalhar muito. Pelo contrário, trabalho no começo, planejo direitinho, vai levar um pouquinho mais de tempo. E detalhe, né? Brasileiro, nós não aprendemos a planejar. Nós somos bons no execução. Jogo de cintura. Saber sair do outro lado. A gente tem jogo de cintura. A gente sabe lidar bem com a falta do planejamento. Isso. Então, a falta do planejamento, eu me viro bem, não sou travadão. Isso. Mas tudo isso tem um custo, né? Tem muito. E, então, uma coisa que é natural, e nós já estamos gerenciando isso com muito carinho, mas nós já estamos gerenciando isso, e quem quiser embarcar nessa vai enfrentar isso também, são as resistências. É a resistência do... tenho medo porque é diferente, eu não sei o que vou ficar para trás... não vai fazer tão bem quanto eu, porque eu vou deixar de fazer algumas coisas. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vou ficar planejando, preciso começar, dá um desespero, né? Preciso começar. E é interessante, porque às vezes eu já vi relato, né? Ele chegou até mim falando assim, mas esse negócio aí fala um monte de coisa que tem nada a ver. Aí eu pergunto assim, mas você falou o que você queria que ele fizesse? Não, eu falei para ele me dar o risco. Eu falei, tá bom, mas você contextualizou? Mas como assim contextualizar? Eu falei, porque se você falar assim só, quais são os riscos de um projeto, de qual projeto a gente está falando? Que tipo de risco você quer saber? Então, como dica, é sempre encarar o chat ali, ou a interface que você estiver lidando, como uma pessoa real. Então, se eu vou falar aqui com o William, eu vou falar, William, você é especialista de projeto. Então, eu vou escrever lá pro robozinho lá, quero que você atue como especialista de projeto. Como especialista de projeto, muito experiente em implementação de sistemas, quais são os riscos relacionados à comunicação que eu devo me preocupar? Detalhe. Olha como eu refinei para depois ter o resultado. Imagina todo esse refinamento que você fez na abordagem num ambiente aonde o projeto começou, todas as informações relevantes, importantes, a base de dados, o histórico, etc., foi colocado lá dentro, porque foi isso que a gente fez no nosso projeto que a gente estava discutindo hoje. Então, já tem uma série de informações lá dentro que são informações relevantes e importantes. Aí, o robozinho ainda foi avisado que
Se precisar buscar alguma coisa, ele já sabe que ele vai buscar na base tal, do ERP não sei o quê, Isso, do isso aí. Excel não sei o quê, do não sei o quê, não sei da onde. E aí, se você ainda faz uma pergunta inteligente e completa como essa, para esse garoto, que é o robozinho, que já tem um arsenal aqui, que veio do planejamento, o planejamento é para isso, é para colocar todas as informações lá, aí não tem para ninguém. Ele vai Sim. trazer a informação. Isso Ele aí. traz a informação, ele tira dúvida, que é uma das coisas que na gestão de projeto, a dúvida, ela gera N problemas, Uhum, entendeu? Porque quando eu falo dúvida, não é apenas a dúvida técnica. uhum, Você tem a dúvida para tomadas de decisão financeira, para tomadas de decisão de posicionamento, talvez, da equipe ali como gestor. Então, se você tem esse auxílio, é muito mais fácil. Você consegue reconhecer as fortalezas da equipe e tratar isso de uma forma útil no dia a dia. Então, trazendo um pouco do que o Fabiano falou, no sentido de você fazer a pergunta correta, uhum. é também você conhecer as pessoas da equipe, é você ter uma visão de gestor. A gestão de projeto sem a inteligência artificial, digamos assim, ela é focada nos indicadores, ela é focada no resultado e muito pouco nas pessoas, sabe? Você tem ali o apelo das pessoas, tudo, mas com a inteligência artificial a gente aprende que a forma como faço, a forma como falo, a forma como eu chego àquela informação é muito importante. E ali você começa a lidar com pessoas, que é o que a gente fala, né? E falando em pessoas, E olha que delícia. me veio um ponto aqui agora que acho que é importante. Porque já dizia o tio do Homem-Aranha lá, com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Então, o que a gente está falando aqui de fazer pergunta, pelo amor de Deus, vou até olhar para a câmera lá, não vai me pegar o contrato do teu projeto, entrar num chat da vida qualquer aí, pegar essa informação, levar lá e falar, monta o plano do projeto para mim. É. Ele vai montar, só que você tá compartilhando informação sensível da tua empresa. Então, não faça Não isso. faça isso. Entenda quais são as políticas de onde você está trabalhando, Oh. para que aí sim você entender como que você pode usar a teu favor. E olha, muito Que a gente importante que chama de você LGPD, colocou. né? Exato. Porque quando a gente fala de colocar inteligência artificial dentro do projeto, não é digitar ali no, Exato, né, não. e fazer No pergunta chat GPT. no chat né? que vai Exato. vir, né, informação. Não é isso. Na verdade, foram semanas de trabalho, por exemplo, de vocês, aonde eu acho que isso é muito importante, Fabiano. Pelo amor de Deus, isso é fato, responsabilidade. Isso é responsabilidade. Foi muito trabalho, foi muita preocupação em colocar tudo que é automação possível dentro do sistema, que é um sistema que está num ambiente aonde Controlado o cliente, e nosso. isso, Isso é muito importante. Seja nosso, controlado, quando eu falo, não nosso só e nós, mas do cliente, né? aceito pelo nosso cliente. É. Detalhe. Isso aí. Porque ele sabe o que a gente está vendo e nós assinamos com ele tudo que Acordo de podia, os acordos, confidencialidade, etc, tudo mais. etc. Então, isso é legal, porque senão sai o povo aí tudo porque colocando, os fazendo dedinhos pergunta nervosos. lá, Chat GPT, os dedinhos né? nervosos, e né? fala que foi o Fabiano que ensinou. É. Ó, cuidado, hein? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Por isso que eu falo, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. De fato, nós vivemos na era do empoderamento digital. Só que a gente tem que saber usar. Senão depois acontece aquilo. Ah, já que é assim, então não vai ter mais. Então aí corta. Vai Aí lá você e tem corta. que... É um retrocesso Exato. em função do mau uso. De um mau Exato. Do mau uso. E aí Perfeito. entra uma outra coisa que de repente vai ficar até pro um próximo, próximo. que não vai dar tempo de detalhar, mas assim, como nós fizemos para que a inteligência artificial, mas não os chats da vida, a inteligência artificial, só que ela é de uma forma que ela foi desenhada dentro do nosso processo de gestão. E esse desenho é para combinar todos os elementos, porque nós não vamos abandonar lá os princípios do PMI, por exemplo. Exato. Óbvio que não, né? Senão vai virar bagunça. Então, isso tudo tem que ser respeitado e a gente faz questão de respeitar. E aí,
Fabiano com a equipe fez todo um trabalho de base para que as programações fossem feitas, os robozinhos fossem criados e introduzidos dentro de um sistema, respeitando As diretrizes e as regras do diretrizes PMI, por isso o trabalho em conjunto. Exato. E aí a coisa funciona. Porque senão dá a impressão que é um negócio meio assim. Gente, isso é loucura. Não, a gente usa o termo skill. Então, a gente desenvolveu uma skill específica para a gestão de projetos. Isso. E aí, se você não treinar essa skill, ela não vai fazer do jeito que você precisa fazer. Que é um recurso. E tem que tomar muito cuidado com esse treinamento. Por exemplo, eu lembro, numa empresa que eu trabalhei, estava envolvido num projeto no leste europeu e que ligaram lá o robozinho lá, só que em pouco tempo eles tiveram que desligar, porque o robô estava atuando de maneira racista. Agora, quem que ensinou o robô? Ele pega o comportamento. Ele pega onde ele está envolvido, a maneira com que ele está... de atividade e comportamento. Ele foi replicando... O que ele foi ensinado. Aí não adianta reclamar do robô. Né? Então é a mesma coisa quando eu falei essa questão de não colocar informação sensível lá, porque depois não adianta falar assim, mas não foi eu que fiz, foi a inteligência A, foi o sistema B que fez, não. Ou aquele tá no meu nome, mas não foi eu que fiz. Né? Não dá para usar isso, né, em pleno 2024. Não é desculpa. Tem que saber usar. E quanto mais treinamento tiver a inteligência artificial, melhor serão os resultados. Sim. E eu acho que, assim, para fechar essa questão, é muito importante a participação comum e técnica, né? Então, houve um trabalho de análise da parte dele da Lei de Proteção de Dados, houve um trabalho das diretrizes do PMI, houve um trabalho sobre... De conversa com o cliente, para o cliente entender e aceitar. E eu, acima de tudo, todos os ambientes que nós trabalhamos são ambientes seguros. Isso. Não é a internet que a gente está utilizando na nossa casa. É um ambiente controlado, com segurança. São plataformas dedicadas. São plataformas de empresas renomadas, multimilionárias, que dão um respaldo na proteção desses dados. Então, nós não estamos aqui falando para a utilização de um sistema caseiro, doméstico, tá? Muito importante isso, porque é uma luz aí que acende, né? Toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial. É porque dá vontade de sair fazendo. E aí então, por isso que eu acho que a gente não podia deixar de falar sobre esse tema, apesar de não explanar o tema hoje, porque senão amanhã, ou hoje mesmo, a pessoa já está ali entrando. Porque eu entendo, é assim, e é para ser assim, foi desenvolvido para ser assim. Sim. E a gente que está no dia a dia de projeto sofre. Então, quando você encontra um aliado, e encarem a inteligência artificial como um real aliado para te ajudar. Eu acho que vale até, pelo avançar do horário, a gente recapitular alguns pontos que, até como dica para o pessoal. Né? Então, a gente falou hoje aqui de aplicação da inteligência artificial para fazer atribuição de tarefas, né, de maneira automatizada. Sim. Né? Acho que a gente não explanou muito, mas é uma aplicabilidade na questão de identificação de risco e issue dentro de projeto. A gente pode voltar nesse tema em outros, a gente pode falar um pouco sobre isso. Diminuir tarefas repetitivas e manuais. Aquilo que é repetitivo e manual pode ser feito pela inteligência. Pela inteligência artificial. Né? A questão da gestão da comunicação, de usar como um real aliado. E aí você pode criar o seu diário de bordo e usar a inteligência artificial para ela prover os insights, seja no nível executivo, seja num comunicado, enfim, tudo que for relacionado ali à comunicação dentro do projeto. Sim. A inteligência artificial no tratamento de dados, né? Isso. Que é uma coisa importante, aí que nem eu comentei sobre o Power BI e as ferramentas. E também a gente falou da inteligência artificial para ligar as pontas. Então, existem uma série de informações do projeto que está em um montão de lugares e existe o gestor e a equipe de projeto que está aqui. E aí a inteligência ela faz com que essas coisas, esse caminho, ele passa a ser estreito. Mais estreito e como consequência a questão do tempo, né? Então, como você estreita essa comunicação, você melhora as condições de tempo dessa comunicação. Então, reduz o tempo
Isso otimiza o projeto, né? E aí, até já pensando, eu não sei se deu horário, como é que a gente está aí? Deu? Então, até para a gente já começar a finalizar, embora eu ficaria com vocês aqui conversando mais um tempão, mas daí a galera aqui está querendo parar, então eu obedeço. Eu acho que isso tudo que a gente falou hoje, e agora, recapitulando aqui na minha cabeça o que a gente falou, é o princípio, é o começar a pensar, é o planejar para. Então, coisas que a gente precisa começar a pensar antes de dar o primeiro passo na direção de trazer, enriquecer a gestão de projeto com inteligência artificial. Legal. E aí, já olho para cá, esse pessoal aqui já, espero vocês, não sei que dia, mas aí a gente informa. Nós vamos voltar para o nosso episódio número 2, porque o que já foi é 0. Número 2 de 8. E aí nós vamos começar a entrar numa outra esfera. Um pouco mais no detalhe dessas esferas que a gente comentou. Como, talvez o como fazer. E sempre, assim, não inventando a roda, não é inventar a roda, é trazer a experiência que nós fizemos, acabamos de fazer. Então fizemos e aí a gente traz a dica. Então, não percam o próximo episódio, assistam a série toda, não sei quando, mas daqui talvez umas 2 semanas. A gente pode até achar que de 15 em 15 dias é um bom tempo. Então, daqui 15 dias a gente volta e eu não consegui acompanhar, porque senão eu não ia conseguir acompanhar a conversa, mas eu vi que veio um monte aqui de, acho que comentários, não sei. Se tiver alguma questão aqui, alguma pergunta, nos comprometemos a responder no próximo. E já podemos combinar essa dinâmica. Então, as perguntas que vierem, até pelo tempo corrido, acho que não sei, mas talvez não dê tempo da gente ir fazendo tudo ao mesmo tempo, mas tudo que vier nesse a gente já coloca para responder no próximo. Exato. Perfeito. Pode ser? Sem dúvida. Combinado. Meus amigos, muitíssimo obrigada. É uma delícia estar com vocês. E estaremos juntos, então, daqui 15 dias no podcast, mas amanhã tem trabalho, viu, moçada? Amanhã estamos juntos lá no escritório, não tem essa, não. Não, senhor. Amanhã estamos juntos lá. Não, tem cronograma para cumprir, nem vem. Abraço, muito obrigada para quem ficou com a gente. Obrigado, pessoal, valeu. Um montão de gente que conseguiu ficar, então, muitíssimo obrigada. Muito obrigado aí a todos. Tchau, tchau.